Bom dia, bom dia. Mais um sábado abençoado. Graças a Deus, né? Que Deus ele dá esse privilégio para a gente poder acordar e poder recomeçar quantas vezes for necessário. Muito obrigada por tudo, pela presença. Obrigada por tudo. Que Deus, o nosso Salvador, ele vem iluminar toda a sua casa e toda a sua família. E eu quero fazer um convite para você assistir essa live toda. Tá bom? Assiste até o final. Porque ontem eu ouvi uma frase que me fez lembrar de algo que eu passei há muitos anos atrás, né? Logo no início da minha fé. Eu era muito inocente, ainda criança, aprendendo a caminhar no caminho da fé, aprendendo as coisas que o Espírito Santo estava me ensinando, né? Porque primeiro o Espírito Santo vem. Quando ele vem, ele vem para nos ensinar. Primeiro ele nos ensina, né? Como a gente deve andar, como a gente deve falar, como a gente deve se vestir. Comigo foi assim. Ninguém me ensinou nada. Jesus me ensinou. O Espírito Santo me ensinou a ser alguém melhor, me vestir de uma forma diferente, falar diferente, apesar que eu ainda sou um pouco assim meio bruta, mas ele está quebrantando o meu coração cada dia. Cada vez mais ele me ensina uma coisa nova e eu sempre falo isso. Mesmo que eu morrer velhinha, eu ainda vou ser um aprendiz. Quando eu aprendo algo novo, quando eu aprendo algo, eu vou para algo novo. O Espírito Santo é assim. Enquanto você não aprende algo que ele quer te ensinar, você está andando em círculo. Aquela situação, ela vai voltando para o mesmo local. É impressionante. Quando o Espírito Santo ele quer te ensinar algo, né? E a gente não aprende do início, então a gente vai viver aquela situação até a gente aprender. Você vai viver aquela situação até você aprender. E comigo não foi diferente. Eu me lembro uma vez que aconteceu comigo, que eu estava fazendo minhas caminhadas de manhã cedo. Antes eu fazia caminhada às 5h30 da manhã. Eu acordava para fazer minha caminhada. Então a minha caminhada era uma meditação. A minha caminhada era uma palestra, porque eu ia palestrando o caminho inteiro. Gente, me apresentava, falava com o público, eu andava, sabe? Quando chegava perto da parada, que eu via que tinha muita gente, aí eu parava de falar. Quando eu passava para a parada, eu começava a falar novamente. Então, era algo tão maravilhoso, aquele momento meu com Deus, porque sempre foi assim. Eu nunca tive pessoas do meu lado assim para ir comigo. Era eu e Deus e ninguém mais. Era eu por mim e eu por mim mesma. Então eu nunca fui dependiosa. Eu só vou caminhar se tiver alguém. Eu só vou fazer isso se tiver alguém. Não. Não, não. Eu vou porque eu preciso ir e Deus está comigo, né? Então ali eu fazia minhas caminhadas. Só que um dia, aquela caminhada ela foi diferente, porque Deus falou comigo em uma situação tão engraçada, tão mínima que você disse, oxe, como assim? Como que Deus vai falar com uma pessoa numa situação desse jeito, né? Eu tava caminhando, eu tenho mania de ficar pegando as coisas com a mão, né? Aí, na minha caminhada, eu peguei tinha uma árvorezinha pequenininha, né? E ela tava toda cheia de folha, muita folha mesmo. Aí eu fui pegar a folha. Quando eu peguei a folha, veio aquela voz em mim, que Deus queria me podar. Você vai ser podada. Aí eu não sabia nem o que era podagem, eu não sabia nada, porque eu nunca fui aquela pessoa que eu mergulhava na internet, que eu era não, eu não era curiosa. Eu não sabia de quase nada. E eu cheguei em casa com aquilo na cabeça. Podar. Como que um ser humano pode ser podado? Né? E aquela voz eu sei que era do Espírito Santo. Como que o Espírito Santo poderia me podar? Como? Como assim um ser humano podado? E aquilo me veio à mente direto. Sabe quando o Espírito Santo fala, ele fala forte, não deixa dúvida que é ele, né? Se tiver dúvida é porque não é ele. Cheguei em casa,
pesquisei, aí fui correr atrás. O que é podagem? Né? E ali o Senhor me mostrou o que é uma podagem, né? E eu pesquisei e tem até um versículo na Bíblia que fala, né? O Senhor poda para dar mais fruto, né? Às vezes essa podagem, ela vai doer para nunca mais doer, entende? Não é uma coisa simples. Quando tá lá uma plantinha toda chorococô, toda a plantinha que não vai para frente, aquela plantinha que não cresce, ela não produz fruto, aquela planta que fica ali estagnada em algo. O que o jardineiro faz? Ele poda ela todinha, né? Todinha. Para ali. É um probleminha aqui no coisa. Então, o Espírito Santo, ele precisava fazer isso comigo. Porque eu tinha muitas coisas ainda no meu coração que precisava tirar. E naquela época eu era um pouco inocente. Eu falei, então tá bom, me poda, eu sei quem sabe. Só que eu pensei que era algo totalmente diferente, né? Eu pensei que não ia doer tanto como doeu, né? Porque foi um deserto que eu passei que eu sofri muito. Talvez que depois que eu recebi o Espírito Santo foi o meu pior deserto. Eu passei por situação que doía na minha alma, porque era sentimento. Era vida sentimental. Doía, sabe? Doía como uma ferida assim que você tá cutucando, sabe? Eu cheguei até a dar febre emocional. Tinha dia que eu ficava deitada e parece que aquilo não passava. Não passava. E eu orava, eu não deixava de orar, mesmo sem vontade, mesmo desanimada, eu orava. Eu jejuava, eu vinha aqui para essa mesa, nesse local que eu tô aqui. E eu abria a Bíblia e não tinha ânimo, e eu falava, ô Senhor, me ajuda. Me ajuda eu sair dessa situação. Tira-me dessa situação. Tira esse sentimento do meu coração, meu Pai, que tá me matando. Tá me destruindo esse sentimento. E ali eu ouvi ele dizer, eu não vou tirar. É você que tem que vencer essa situação. Porque minha filha, se eu tirar isso hoje, daqui um dia essa situação vai voltar e você vai sofrer de novo. Mas a partir do momento, minha filha, que você vencer essa situação, você nunca mais, ele falava assim, você nunca mais você vai passar por isso. Pode até passar, mas não vai doer como tá doendo agora. E eu dizia, meu Deus, será que um dia, de verdade, eu vou vencer esse sentimento? Esse deserto, ele durou uns 6 meses. Mas foi 6 meses de sofrimento. Sabe quando dói na alma de uma pessoa, uma situação, um sentimento? Então Deus, ele estava me limpando. Eu ainda precisava tirar pessoas e coisas do meu coração e ainda me manter com os olhos purificados, ainda me manter com o coração puro, ao ponto de eu botar o joelho no chão e orar por a pessoa, orar por a situação. Meu Deus, me ajuda, eu preciso de ajuda. E o diabo me provocando, e o diabo rindo da minha cara, e eu ali sofrendo. Eu falei, hoje eu falo, diabo, você riu da minha cara, mas hoje quem está sorrindo sou eu, da sua cara, porque você não conseguiu o que você tanto queria, que era me destabilizar, era que eu nunca conseguisse vencer esse sentimento, e eu consegui. Foi o pior momento da minha vida depois que eu recebi o Espírito Santo, foi esse momento, porque eu precisava ser limpa, eu precisava lançar fora esse ciúme que eu tinha, esse sentimento que eu tinha do meu coração. E eu vou dizer uma coisa para você, doeu muito, eu adoeci, entende? E naquele momento, eu não tive quem me desse a mão, ninguém me deu a mão, ninguém passou a mão, o que você tem? Não. Uma pessoa percebeu que eu não estava bem, que essa pessoa nem aqui está entre nós.
E ninguém percebeu o que eu estava passando, porque eu passei por esse deserto, só eu e Deus sabe o que eu passei. E ainda fui julgada muitos, entendeu? Mas o Senhor sabe o que realmente aconteceu. E um dia eu fui na casa dessa pessoa e ela percebeu, ela, Daiane não tá bem, ela tá passando por alguma coisa, entende? A única pessoa que olhou para mim com esse olhar foi ela. E hoje Deus já levou ela. E eu sou grata, por quê? Porque a partir do momento que ela percebeu, ela comentou com a filha dela e a filha dela entrou em contato comigo e a gente conversou. E a partir dessa conversa, Deus abriu meu entendimento, porque ele queria que eu a libertasse daquele sentimento, sabe? Daquele ciúme, daquela coisa que todos os lugares que eu ia, Satanás criava uma situação para me deixar triste, para me deixar desanimada, entende? Então, até que chegou um dia, eu já estava tão revoltada com a situação, e eu muito revoltada mesmo. Eu falei assim, é hoje. Eu coloquei um tênis, porque eu gosto dos montes. Eu gosto dos montes. Eu não posso ver um monte alto, que eu já imagino eu lá falando com o meu Senhor. Eu não posso ver nada alto, que eu já quero subir lá para me falar com Deus. É uma coisa minha, não sei, foi Deus colocou em mim. E isso começou dentro de mim até antes de eu conhecer a Bíblia e saber que os montes eram o lugar onde Deus falava com seus profetas antigamente. Então isso começou antes disso. Então eu me sinto bem, eu me sinto mais perto de Deus e eu fui. Eu falei, vou já pular. Eu estava muito revoltada com a situação, porque eu estava sofrendo. Satanás estava me pirraçando, sabe? Tava uma situação assim que já não basta. E ainda continuava doendo, né? Não tinha parado de doer. Aí eu cheguei no monte, eu lembro como se fosse hoje. Eu falei bem assim para Deus, eu falei, Deus, se a partir de hoje o Senhor não der um jeito nessa situação que está passando, porque o Senhor sabe o que está acontecendo na minha casa. Se o Senhor não fizer alguma coisa, eu vou fazer do meu jeito. Eu falei desse jeito, com toda a sinceridade do meu coração, e o Senhor sabe que o meu jeito é diferente do Senhor. O meu jeito é diferente. E desci. Quando eu desci do monte, Deus me deu uma ideia. Você vai chegar lá, você vai falar isso, isso, isso. Você vai chamar, vai conversar e vai falar isso, isso, isso. Eu falei, tá bom. Então, a partir desse dia que eu cheguei, eu conversei, eu falei o que estava se passando. As coisas começaram a mudar. Sabe? Aí eu já ia caminhar, já estava começando a passar aquela dor, começando a passar a dor. Eu já lembrava, já não doía muito. Aí o tempo vai passando, né? As coisas vão acontecendo e eu vendo as mesmas situações, do mesmo jeito, né? Não convém hoje eu falar o que aconteceu, porque ainda não chegou o momento. Eu só estou falando isso por causa que sobre a podagem, né? Que ontem Deus falou comigo muito forte. Essa podagem dói muito, mas é para nos limpar, para nos salvar, para que a gente possa dar mais fruto ainda. Mas um dia eu ainda vou montar uma palestra só nesse tema. E eu vou contar, tim-tim por tim-tim, doa quem doer. E você vai ver, porque o que eu passei foi difícil. E é difícil você passar por um momento difícil, onde você não tem uma mão estendida para você, porque todo mundo vê a gente assim como uma forte, né? Uma mulher de fé, uma mulher guerreira, mas teve um momento na minha vida que eu precisei. Eu precisei de abraço, eu não tive de ninguém. Eu precisei muito. Então, por quê? Não foi por nada não, foi porque Deus não permitiu. Deus não quis que eu fosse aconchegada por ninguém. Ele queria que eu saísse da situação sem precisar ninguém passar. Ah, mulher, você está sofrendo. Oh, mulher, você... Não. Deus quis me transformar na pessoa forte que eu sou hoje. Porque hoje eu sou forte porque Deus é comigo. E Deus, ele fez o possível e o impossível para me podar, para me limpar todo o sentimento da minha alma. Todo sentimento, sabe? Antes, qualquer coisinha eu chorava. Hoje, para tu me ver chorando, é porque eu tô passando por uma dor muito grande.
Que nem eu passei essa semana, né? Queimei o pé. Aí eu chorei. Mas eu chorei, foi por dor mesmo. Imagina, a panela de gordura crente derramar em cima do seu pé. Ô dor miserável. Mas a não ser, eu não choro por pouca coisa, não. Então, ou seja, se você está passando por uma situação que está doendo, que está derramando lágrimas, que está tirando o seu sono, lembra, Deus está querendo te ensinar alguma coisa dentro disso. E quando você conseguir enxergar isso como um cuidado de Deus, como Deus cuidando de você, para você ser um soldado de Cristo, forte, sabe? Forte, que você não venha cair por qualquer coisa, não venha chorar por qualquer coisa, não venha se reclamar, não venha se martirizar por qualquer coisa. Poxa, se olhar para o problema e dizer, você não é maior que meu Deus. Eu vou te vencer mais uma vez. É assim que Deus quer que a gente vença. E eu venci esse sentimento no meu coração. Era o ciúme. Hoje, aquela Daiane insegura, aquela Daiane que chorava por qualquer coisa, aquela Daiane que andava tristinha, porque se o marido iasse pra cá, eu iasse pra ali. Por mim. Acabou. Graças a Deus. Eu sofri muito. Pode ter certeza. Porque às vezes precisa doer para nunca mais doer. E hoje eu digo para você, hoje eu posso dizer, nunca mais eu vou sofrer por esse tipo de sentimento, porque Deus me curou. Só lembranças, e as lembranças é boas, para poder passar para o próximo, para ensinar as pessoas que tudo tem jeito. Porque eu achava que para mim não teria jeito, mas teve jeito. Teve jeito para mim, tem para você e tem para quem quer. Para quem quiser buscar, tem. E um dia eu vou contar isso, vou fazer uma palestra só baseada nisso, né? Só baseada nisso. Tem coisas que eu ainda não falei, porque envolve pessoas que ainda não está preparada para ouvir. Pode colocar em risco, pode colocar em risco salvação, posso olhar para mim com maus olhos, mas é que nem eu falo, a verdade ela vai ser dita, independentemente de qualquer coisa, né? A pessoa colhe o que planta. Então, é uma coisa que eu vou ter que fazer e vou ter que entregar na mão de Deus. Na hora certa vai acontecer. Então, é isso, tá bom? A live de hoje sempre foi falando sobre isso, sobre como Deus poda o ser humano. Não é uma simples lavagem, não é como a gente pega na planta, corta os galhinhos dela e ela tá podada, não. É naquele momento mesmo onde dói. Ou tá doendo você? Onde que tá te doendo? É ali onde ele vai criar a situação para doer, doer, doer até você vencer. No dia que você vencer e aquilo acontecer e você não sentir mais nada, aí ele diz, eita, ela tá curada, então agora a gente não vai fazer mais nada não. Então a situação vai acontecer do mesmo jeito e parece que não é ninguém, parece que não é nada, entende? Então a gente só louva a Deus. Hoje eu vejo situações, mas eu louvo a Deus. Eu louvado seja o Senhor. E eu sei, meu Deus, que tudo que eu passei valeu a pena. E hoje sei quem eu sou, depende não de mim, mas do Senhor. Porque toda a minha vida está na mão dele. Se ele quiser, vai acontecer. Se ele não quiser, não vai acontecer. E eu tenho muita paz sobre isso, porque a minha vida não me pertence mais. Ela está na mão do meu Senhor. E não poderia estar em mãos melhores. Então, se hoje eu me tornei a mulher forte, se hoje eu me tornei essa mulher determinada, porque eu não desisto. 7 anos eu falo a mesma coisa. E vai acontecer. A mesma coisa que eu tenho falado. Mas tudo no tempo de Deus, não no meu, não é verdade? Então, beijo. Um beijo no seu coração. Que Deus te abençoe. Você, sua família, sua casa. E até sábado que vem. Amém? Obrigada pela presença de vocês. Um beijo no seu coração.